Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos com a informação de Márcio Búrigo, que é da imprensa de Goiânia. Ele traz a seguinte informação, que o atacante Felipe Viseu está muito próximo de fechar com o Sport Clube do Recife. É um atacante de 26 anos que até então foi dispensado do Atlético Goianiense. É um jogador que na base surgiu inclusive com um estouro no Flamengo à época, um dos principais jogadores da base do Flamengo. No profissional também teve os seus bons momentos com a camisa do rubro-negro da Gávea, mas com o passar do tempo o jogador acabou não mantendo esse nível de atuação. Como dito, recentemente deixou o Atlético Goianiense e a informação é que ele está muito próximo de se acertar com a equipe do Sport. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Felipe Viseu estava no Atlético Goianiense em 10 partidas com a camisa do Dragão, 3 gols marcados. É um jogador que acumula passagens pelo futebol brasileiro e também fora do país. É aquele tipo de contratação, torcedor do esporte, que eu particularmente estou tentando encontrar fundamentos, caso o esporte confirme o acerto. A princípio a diretoria negando o acordo, mas todos os pontos indicam a contratação de Felipe Viseu junto ao Sport. Já desde ontem que via se arrastando toda essa história de que Felipe Viseu estaria se acertando com um clube do futebol brasileiro, que seria um clube da Série B, e muita gente falando, né? Que clube da Série B? Ceará? O próprio Atlético? Outra equipe? Mas o Ceará, a princípio, não demonstrou interesse no jogador, com o qual já vestiu a camisa do Ceará. Então restou o Sport, daquelas equipes que são ali colocadas como favoritas, na teoria, para a disputa da segundona. Felipe Viseu é um cara que, como dito, no Flamengo jogou muito, fez boas partidas, atuações interessantes, mas além das lesões nos últimos anos que têm sido recorrentes, as passagens por clubes brasileiros de fora do país não convenceram bastante. Já foi jogador da Udinese, da Itália, lá atrás, na temporada 2018-2019, 5 partidas apenas. Depois foi jogador da equipe do Grêmio, 26 jogos, 5 gols, 1 assistência. Jogador que esteve no Armat Grozny da Rússia, passagem curta, poucos jogos, até chegar à equipe do Ceará, 2 temporadas pelo Vozão, emprestado pela Udinese, 14 jogos, 2 gols em 2020, em 2021, 18 jogos, 3 gols e 1 assistência. Passou por 2 temporadas no Yokohama FC, do Japão, onde em 12 partidas na primeira temporada, 2 gols, e na segunda passagem, 10 jogos, 2 gols e 2 assistências. Esteve no Sheriff Tiraspol, da Moldávia, nas últimas temporadas antes de chegar ao Atlético Goianiense. Já não é aquele mesmo jogador que com 22, 23 anos, 21 anos, marcava gols com frequência. É só a gente pegar os números de quando ele atuava com a camisa do Flamengo, de 2016 a 2018. Foi jogador da equipe carioca, em 26 jogos, 8 gols, em 38 jogos, 9 gols, e em 2018 já uma passagem mais acanhada, 11 jogos, com 3 gols anotados. É como dito, sofre muito com a questão física. É um atleta que, a princípio, tem ficado de fora de muitas partidas por conta dessa questão clínica, que tem o afastado dos jogos
tem atrapalhado até, não tem dado sequência a esse jogador. Uma opinião, não contrataria. Eu particularmente não contrataria Felipe Viseu para o Sport pensando na Série B. Por que não? O Sport hoje, ele conta com Wagner Love, que para muitos é mais um assistente do que um definidor. Mas também tem os seus gols, tem as suas participações importantes e é o titular da posição. Pelo menos num plano, numa ficha técnica, embora num plano tático o jogador exerça múltiplas funções. O Sport tem Gabriel Santos, que pode fazer também essa função de um homem mais avançado. É um cara que tem muita velocidade e também pode atuar pelas beiradas, mas eu gosto mais do Gabriel Santos, que também tem funcionado nas mãos de Anderson Moreira em alguns instantes como um segundo atacante. E ainda uma pergunta que eu deixo para o torcedor aqui. Para ter Felipe Viseu no time do Sport, seria melhor ter Kaique? Seria melhor utilizar Kaique ou utilizar Felipe Viseu? Essa é a pergunta que a gente deixa para o torcedor. Kaique, embora uma temporada ruim com a camisa do Sport em 2022, num passado recente não conseguiu marcar tantos gols, mas teve até um recorte interessante na Série B, onde Kaique acaba marcando ali 5 gols, né, naquela chamada virada de turno, onde o Sport perde pontos importantes para Ituano, para Sampaio. Ele acaba ali naquele meio tempo sendo participativo. Ter um jogador que está engajado com o Sport, a gente percebe pelas redes sociais do Kaique, embora a diretoria já tenha demonstrado que não tem interesse em continuar com o atleta, ou um cara que vem aqui para se recuperar. Porque a impressão que eu tenho é que Felipe Viseu vem à capital pernambucana, caso o Sport confirme o acerto, para se recuperar e buscar um outro caminho. Assim como tentou fazer no Ceará, assim como tentou fazer no Atlético Goianiense. Acredito que no Sport não será diferente. Para mim, se o acerto for concretizado, é um acordo errôneo do Sport. Não vai somar em circunstâncias algumas. Pode calar a boca minha, do torcedor que está criticando, dos números que são, né, bem controversos em relação a números passados desse atleta. Mas hoje a precisão do Sport de mais um centroavante não passaria por Felipe Viseu. Pelo menos na minha humilde opinião. E logicamente que eu vou querer a opinião do torcedor rubro-negro, porque é uma posição, pessoal, que o elenco dispõe. Até muitos torcedores do Sport falam de uma possibilidade de ter Riquelme, garoto da base, sendo testado. Então eu particularmente não entendo esse interesse do Sport no Felipe Viseu. Mas logicamente que quero ouvir o torcedor do Sport nos comentários sobre esse provável acordo entre as partes. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Esse é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Mais novidades, a gente volta a qualquer momento aqui dentro da nossa plataforma. Até mais!